Olá, minha gente, tudo bem? É professor Alencar na área, aqui para a plataforma do professor Ferreto. E nós vamos agora fazer mais um vídeo muito especial, 5 passos para entender Clarice Lispector, uma das maiores escritoras do Brasil e do mundo, importantíssima para quem estuda, para provas diversas, vestibulares, Enem, porque é uma autora sempre presente. Então, fique aqui comigo, vamos lá, vamos até o final do vídeo, tenho certeza que vai valer muito a pena. Bora lá! Você já deve ter percebido que tudo quanto é frase da internet é da Clarice Lispector. Ela é muito popular aí pelos perfis de redes sociais, só tem que tomar cuidado, porque tem frase que tá por aí que não é dela. Até coloquei um meme aqui para vocês, ó. Não fui eu que escrevi essa, não pode falar isso aqui. E então é mais ou menos assim. Outro dia minha tia colocou lá no grupo do Zap aquelas fotos de flores e uma frase bem clichê, né, falando da vida, acredite na vida. Eu falei, tia, não é da Clarice Lispector, pode ficar tranquila que eu sei do que eu tô falando, tem muita frase que circula por aí que não é dela. Na verdade, isso acontece com vários escritores, tem que tomar cuidado, a internet é uma coisa maravilhosa, mas é uma terra de ninguém, cada um coloca lá o que quer. Então, mas a gente com certeza tem aí algumas frases dela que são maravilhosas, impactantes, retiradas das obras dela. Nós vamos falar sobre a vida da Clarice Lispector e também os 5 passos que eu considero muito importantes para você sempre ficar ligadinho quando encontra um fragmento numa prova, quando você está lendo um livro dela. Falando um pouquinho da vida da Clarice Lispector, olha só que linda essa foto de família. Nessa foto eles já tinham vindo de onde? Da Ucrânia, porque é muito curioso que a maior escritora brasileira não seja brasileira. Ela veio da Ucrânia muito novinha, nasceu em 1920 e em 21 eles já estavam deixando o país. Aqui nessa foto eles já estão no Brasil, ó. Você tem o pai e a mãe. A Clarice é a menorzinha e a mais nova entre os pais. E aí logo acima você tem as 2 irmãs mais novas dela. Então eles vêm para cá quando a Clarice era bebê ainda, porque afinal de contas eram uma família de judeus. E aí por causa de perseguição antissemita, eles são obrigados a vir para cá. Perceba que para Clarice Lispector, desde que ela nasceu, o mundo foi bastante hostil. Há quem diga que é um dos motivos pelos quais ela é uma escritora bastante introspectiva, ela é do interno e não do externo. Inclusive esse é um dos 5 passos que logo a gente vai comentar aqui. Então eles vêm para cá, essas 5 pessoas, em busca de sobrevivência, na verdade. Em busca não só de uma vida melhor, mas de sobrevivência. Que realmente eles estavam correndo risco altíssimo, ficando lá, as perseguições estavam cada vez maiores. Eles nascem, ou eles são de uma cidadezinha chamada Chechelnik, uma localidade, uma vila na Ucrânia, e eles começam aí a perambular com o intuito de sair de lá. Eles vêm então para cá no Brasil, eles tinham parentes, na verdade uma tia da Clarice Lispector morava em Maceió, e aí eles vão ficar aí com essa família, né? Com esses familiares, depois eles vão embora para Recife, conforme eu coloquei aqui para vocês. E quando a Clarice já é uma pré-adolescente, a família se muda para o Rio de Janeiro. Mais uma foto aqui dela e das irmãs, obviamente ela é a mais nova. No Rio de Janeiro a Clarice termina o ensino básico, ingressa na faculdade de Direito, casa-se antes de formar e aí a vida dela dá uma guinada. Colocamos aqui que durante a adolescência, juventude, além do direito, ela também se dedicou bastante à literatura. A literatura, na verdade, quando ela era uma adolescente, começa a fazer parte da vida dela. Ela foi uma grande leitora e aí sentiu que tinha também possibilidade de se expressar através da palavra, de ser uma escritora, e ainda bem que ela teve esse insight, ainda bem para nós. Tá aqui Clarice, belíssima, é uma mulher muito bonita. Tá ela aqui com a roupa de graduada em Direito,
E aqui eu vou colocar para vocês agora, ó, duas leituras que foram fundamentais para esta grande autora. Eu nunca conheci um grande escritor que não tenha sido também um grande leitor. Você concorda comigo? Então, quando ela tinha aí os seus 13 e 14 anos, duas obras foram fundamentais, mudaram a cabeça dela, mudaram a vida dela e vão influenciar fortemente na obra dela. Estou falando aí de O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, e Crime e Castigo, do Dostoiévski. Duas obras impactantes que chacoalharam a sociedade, são dois clássicos. Uma característica que o clássico tem é de poder revolucionar, é de trazer revolução para as pessoas que, por sua vez, vão mexer de alguma forma na sociedade. Um clássico nunca passa despercebido, ele é bastante marcante e ele provoca transformações. O Lobo da Estepe é aquela obra sobre o Harry Heller, uma obra alemã de um homem que acaba se sentindo desajustado na sociedade e passa boa parte da vida isolado. É o Lobo da Estepe, que fica sozinho lá, não concorda com muitos preceitos da sociedade burguesa e fica ali vivendo junto à arte, que é o que ele gosta. E, por outro lado, você tem aí o Dostoiévski, a história do Raskolnikov, que comete aquele crime por falta de condições e aí sofre com a sua consciência. São duas obras muito psicológicas, muito de introspecção, e a gente sabe que são elementos esses aí fundamentais para a obra da Clarice. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas fotos? Sei que vocês gostam. Quem é que não gosta de um belo álbum de fotografias? Diz aí. Tá aqui a recém-casada Clarice com o seu marido Mauri. Então, conforme nós comentamos, ela casou ainda antes de se formar, depois ela se formou e com o marido ela seguiu viagem. Primeiro eles foram para o Pará, depois para a Itália, Nápoles, porque o marido era um diplomata e a vida deles foi uma vida itinerante, na verdade. Assim que ela começou a viajar, assim que ela foi embora do Rio de Janeiro para o Pará, ela publicou um livro. Na verdade, ela falou e saiu correndo, como se diz. Jogou o livro e se mandou. Perto do Coração Selvagem, de 1943, que foi um livro chave na literatura brasileira, meio que dá uma virada, né? Ela inventa o romance psicológico, digamos assim. Ela é a nossa Virginia Woolf, como dizem, apesar de que, na época, e com 20 e poucos anos, ela nem tinha lido a Virginia Woolf. Mais uma foto interessante, aí já ela com os filhos, Pedro e Paulo. Ela só teve esses dois, ela se considerava uma mulher muito materna. E agora uma foto curiosa. Olha só, um dos lugares para onde eles viajaram, Clarice, o marido e os filhos, que na época os filhos já eram nascidos, foi Washington, D.C., capital norte-americana. O marido estava trabalhando lá, eis que a família Gurgel Valente, que era o sobrenome do Mauri, acaba se encontrando com uma outra família de brasileiros. De quem? Do Érico Veríssimo, minha gente. Tá ele aí. Olha só que maravilha. Quer ver melhor quem ele é? Pronto, tá aqui. Esse aqui é Érico Veríssimo. Essa aqui é a Mafalda, a esposa dele. Aqui temos Mauri. Aqui Clarice Lispector. Aqui os dois filhos. Essa aqui é Clarissa. Essa aqui é a filha mais velha do Érico Veríssimo. Na verdade, o escritor gaúcho estava trabalhando como professor de literatura, olha que chique, nos Estados Unidos, e aí as duas famílias se encontravam, eram famílias de amigos. Que junção, hein? Clarice e Érico. E sabe que o Érico Veríssimo gostava muito de tirar fotos. Ele tinha esse hábito, né, da fotografia, e ele tirou foto da Clarice Lispector. Você quer ver uma? Dá só uma olhada. Olha que linda essa foto. Viu? Legal, né? Vamos à sequência? Bora, então. O que nós temos de bom aqui? Vamos para os 5 passos, então, para entender a obra da Clarice Lispector. Primeira coisa,
o fluxo de consciência. Esse aqui é um recurso que a gente encontra em várias obras literárias em que um narrador, ele faz o quê? Ele vai jogando as suas experiências interiores para o texto. Ele vai deixando jorrar praticamente tudo aquilo que ele tem lá no seu íntimo. A coisa simplesmente vai fluindo. É o que a gente vê, por exemplo, no início do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, de 1956. Mas, na verdade, a gente já via lá no século XIX. Se você pegar aí Madame Bovary, que é da década de 1850, do Flaubert, já há o fluxo de consciência. É um recurso bem dessa época, na verdade, quando começa a modernidade na literatura, décadas de 1850, 60 e durante o século XX também foi um recurso bastante utilizado. Clarice é uma dessas utilizadoras do fluxo de consciência. Eu trouxe até um pouquinho aqui para vocês, ó, da obra A Hora da Estrela, que é o livro mais famoso da Clarice, é o último romance que ela publicou em 77, o ano que ela faleceu. Esse fragmento aqui, inclusive, já foi uma questão do Enem. E eu vou mostrar a questão aqui para vocês, hein? Olha só, segura a onda. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no fragmento. É o comecinho, na verdade, da Hora da Estrela. E olha só essa coisa de jorrar o interior da personagem. Todo mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida, mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer. Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade, nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Inclusive essa aqui vai ser a história de uma nordestina chamada Macabeia, que não é lá muito feliz, não é mesmo? Conforme a gente sabe, ela é uma retirante que vem tentar a vida no Rio de Janeiro. Então aqui nós temos o narrador, o Rodrigo SM, nosso narrador personagem, conta a história e participa dela, de certa forma, e ele vai colocando aqui várias reflexões que ele tem lá, né, no íntimo dele. Inclusive, muitas reflexões que ele faz no começo da Hora da Estrela são sobre o próprio ato de escrever o livro. Isso já aparece aqui, ó. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. É interessante porque A Hora da Estrela não é um livro pronto. É um livro em construção. Você vai acompanhando a narrativa e você vai vendo quais decisões o Rodrigo SM toma para poder escrever sobre essa nordestina, que ele quer muito escrever, que é a Macabeia. Olha só o que a gente tem aqui na questão do Enem. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, o ano da morte da escritora. Nesse fragmento nota-se essa peculiaridade, porque o narrador, o que o narrador faz? Letra A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante. Não é distante porque ele é narrador personagem, então ele está inserido aí na narrativa. B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos. Certeza não. Ele relata a história de um jeito bastante consciente, investigando os motivos, né, que fazem a história acontecer. Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Olha, essa aqui tá bonita, hein? Deixa eu ver. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas, ele não fala sobre isso aqui. Propõe-se a discutir questões da natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção,
nada também em relação a isso. A resposta aqui, sem dúvida, é a letra C. Então olha que interessante você conhecer esses passos da Clarice Lispector, porque um passo, já o primeiro, é a questão do fluxo de consciência. Você tem lá um narrador que vai jogando as suas emoções e muitas vezes esse fluxo de consciência pode ter a ver com o próprio ato da escrita. Refletir sobre o próprio discurso. Aliás, nós chamamos isso de metalinguagem, o texto se voltando para o texto. Então você saber o fluxo de consciência, saber que dentro dele pode ter metalinguagem, pode te ajudar a responder. Aqui você tem uma questão do Enem exatamente sobre isso, beleza? Vamos na sequência? Então tá, passo número 2. Saber que a autora gosta de romper com a linearidade. Justamente porque existe essa coisa do fluxo de consciência, o fluxo não combina com o linear. O começo, meio e fim. Aquela coisa bem o cortiço, sabe? Do Aloysio Azevedo, os fatos encadeados numa sequência lógica, cartesiana. Se a gente joga a coisa para o fluxo de consciência, muitas vezes tem idas e vindas. Não há uma linearidade, às vezes, inclusive a memória entra na jogada, você vai lembrando de coisas, mistura o passado com o presente. E aí, quando a gente apela para a memória, com certeza vai haver uma alinearidade, vai haver uma fragmentação, nossa memória não é linear. Até coloquei como exemplo aqui o conto O Ovo e a Galinha, que é um conto que não tem nem pé nem cabeça. A história é simples, é uma mãe que quebra um ovo, frita para os filhos comerem e eles comem e saem de casa para brincar. Dá para resumir em 3 linhas, só que ela joga aí 3 páginas, 3 não mais, umas 10 páginas de muitas idas e vindas, então não é uma história linear. A Clarice nem sempre é, mas um tópico importante para você entender quando estiver lendo, quando estiver fazendo alguma questão. Próximo passo, número 3, a sondagem psicológica. Tenha em mente que nós estamos falando de uma escritora sempre muito mais ligada a ações internas do que externas. Fisicamente falando, não acontece muita coisa nas obras dela. Em comparação com o mundo interior, o exterior é infinitamente menor. É só você pegar aquele conto Amor, não sei se vocês lembram, do homem que passa com um coati. O narrador pensou, ou a narradora, pensou que era um cachorro, mas era um coati. Quando o homem passa com o coati, que é um animal silvestre, o narrador comenta que ele pergunta ao homem, isso é um coati? A única ação física que ele faz é essa, só que ele pensa muita coisa, ele reflete, para que levar um coati na coleira? Tem tanto cachorro por aí, inclusive abandonado, então não tem necessidade de pegar um animal silvestre. Que tipo de amor é esse que prende um animal que tem, na verdade, um outro sistema que pertence a outro lugar? Um amor tóxico, como se dizia ou como se diria hoje em dia. Então é o interno. Eu gosto de usar como exemplo esse filme aqui, ó. Você já assistiu? The Breakfast Club? O Clube dos 5? Então, são 5 adolescentes que estão de castigo à tarde na biblioteca. Fisicamente falando, não acontece muita coisa no filme. Só que a parte psicológica é muito forte, porque à medida em que eles vão interagindo, vão surgindo questões internas muito complexas deles. Quem não assistiu, vale muito a pena. Fica ligadinho na trilha sonora, que é do Simple Minds. Don't you forget about me. Número 4, saber que ela tem uma linguagem poética. Então, você tá lá sentadão, dando uma lidinha no livro dela, um Água Viva, que é o livro que o professor Michel, aqui da plataforma, adora, ou talvez um Paixão segundo GH, você vai se deparar com uma palavra, uma expressão que você não está muito acostumado a ver em determinado lugar. Ela tem uma linguagem diferente, ela traz um frescor para a língua portuguesa
uma língua que ela amava. Apesar de não ter nascido no Brasil, ela tinha grande interesse, grande paixão pela língua portuguesa e também considerava um idioma bastante difícil. A Clarice não é de criar novas palavras, fazer neologismos, mas ela com certeza dá uma roupagem nova para muitos termos, muitas expressões. Dá só uma olhadinha nesse trecho aqui da Hora da Estrela. Olha o que diz o Rodrigo SM. É claro que, como todo escritor, tem a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar. Mas não vou enfeitar palavra. Tenho que falar simples, que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Essa aqui é uma frase impactante também da Clarice Lispector. Não é fácil ser simples. É que o Rodrigo SM, o narrador, chega à conclusão de que ele não pode usar uma linguagem muito rebuscada, porque afinal de contas ele vai falar da Macabeia, que é uma personagem simples, é uma figura muito simples. Gente, você não está acostumado a ver o adjetivo suculento ligado a ter uma palavra, uma palavra suculenta. Suculento é um adjetivo que pode ser associado à comida, uma carne, por exemplo, suculenta. Tá vendo como ela coloca palavras no lugar onde você não está esperando? Isso traz com certeza uma poesia para a literatura dela, tá bom? E aí você tem, por último, número 5, a presença do cotidiano. É interessante pensar que a Clarice Lispector consegue criar toda uma filosofia, toda uma metafísica em cima de ações que são bastante cotidianas, em cima de situações cotidianas. As personagens, geralmente mulheres, né, o público feminino é bastante presente na literatura da Clarice Lispector. Por exemplo, já o primeiro livro dela, que é Perto do Coração Selvagem, tem como protagonista a Joana. Mais ou menos aí no meio da trajetória dela, nos anos 60, né, o Perto do Coração Selvagem também foca na mulher. Assim como A Hora da Estrela, que é o último livro dela, nós temos o narrador, só que o narrador vai falar da Macabeia. Então, as mulheres em situações simples do dia a dia, e a partir daí nós temos toda a poesia e toda a reflexão que a obra da Clarice Lispector pode proporcionar. Bom, um exemplo disso, é uma crônica dela que eu adoro, chamada O Suéter. Nessa crônica, a Clarice comenta que ela ganha um suéter de uma seguidora, eu ia dizer, olha aí o cara ligado às redes sociais, de uma leitora. A Clarice, durante 7 anos, escreveu para o Jornal do Brasil, o JB. Inclusive, essa crônica aqui foi publicada no Jornal do Brasil, entre 1967 e 74. Percebam que é uma época de início de movimentações feministas. A mulher queria ouvir a mulher. Então, a Clarice era muito prestigiada pelo público feminino, tanto é que ela ganha um suéter de uma mulher e ela comenta isso numa crônica. Então ela diz assim, olha só que interessante, estou escrevendo antes de sair de casa e com um suéter. Então ela está falando aí que ela está escrevendo em tempo real essa crônica. Está aí no dia a dia dela, escrevendo, depois ela vai sair, vai para a feira, vai fazer qualquer coisa. E ela comenta que com esse suéter que ela está usando e que ela vai usar depois na rua, ela está protegida, estarei pronta para enfrentar o frio, não só o real, como os outros. Quantos tipos de frio você pode encontrar na sociedade? O frio de clima e o frio que vem do ser humano. Só que com o suéter eu vou estar protegida do frio real e também de eventuais grosserias, de eventuais atitudes ríspidas, frias das pessoas. Então veja que é algo simples, algo cotidiano,
ao mesmo tempo traz toda uma poesia e uma profundidade como nós mencionamos. Pronto, aí estão, então, os 5 passos para você entender a obra da Clarice Lispector, para você sempre prestar atenção quando estiver lendo algum texto dela em qualquer situação. Tá bom, minha gente? Muito obrigado, um abraço a todos.